Olá, pessoal do quarto ano, tudo bem com vocês? Estou aqui de novo para a nossa aula de ciências. Peguem aí o caderno de vocês, abram, coloquem aí a data de hoje, não esqueçam, 14 de julho, né? Aula de ciências. E vamos pensar, né? Do que foi a nossa aula na semana passada? Nossa aula, vocês lembram? Foi sobre a civilização chinesa, civilização mesopotâmica, né? Falou também do comércio deles. E hoje nós estamos aqui para falarmos da civilização egípcia, né? O que tem de diferente a civilização egípcia? Algumas coisas são semelhantes, outras mudam, né? Vamos então saber? Então, os egípcios, eles povoaram ali em torno do rio Nilo, né? Por volta assim de 3.200 a.C. E ali onde eles foram criando a civilização dele, formando, né, os povos egípcios, era um lugar que também chovia muito. Com essas chuvas, que tinha muita inundação ali, fazia com que o solo fosse bem fértil e esse solo fosse bom para o cultivo das plantações deles. Aí eles foram percebendo que, como também inundava bastante, eles criaram criaram diques e canais para irrigar. Esses diques ajudavam com que essas águas, quando inundava, desse uma entrada no solo, e esses canais faziam com que, quando a terra estava mais seca, seria bom para irrigar a plantação deles. Com isso, a plantação deles era era muito boa, né? E eles eram muito bons em cultivar o trigo, a lentilha, a ervilha, a cevada, o linho, né? Frutas, né? Isso era uma coisa assim muito boa para favorecer eles com o comércio. Eles também tinham um cultivo de uma planta chamada papiro. Essa planta era muito boa para construir cestos, né? Vários tipos de cestos, cesto para guardar roupa suja, cestos diversos, né, para colocar frutas, né, sandálias para usar, né. Também favorecia para ajudar na construção das embarcações, dos barcos, né. E isso também era uma condição que ajudava muito no comércio deles, né. Eles também, além desse cesto, dessa sandália, também esse papiro ajudava também na construção de um papel que era excelente para escrita, para escrever, né, para desenhar, escrever. Era um papel assim próprio, feito dessa planta também, né? Eles também pescavam, criavam porcos, carneiros, né? Bois, gansos e patos, né? E o comércio egípcio, eles tinham, assim, vários povos que faziam as trocas com eles, né? Então, eles, para favorecer essas embarcações deles, para eles chegarem até esses povos, eles tinham um vasto caminho por esse rio Nilo, pelo Mar Vermelho. E eles usavam também os barcos para chegar até esses outros povos, que eram o pessoal da África, da Ásia e da Europa, né? Que eram os grandes povos que faziam as trocas com as suas mercadorias, né? Então, os egípcios, eles iam até esses povos com suas mercadorias para fazer as trocas, né? E eles levavam, para fazer a troca, eles levavam lá o papiro, o linho, lentilha, trigo, né? E o que eles recebiam em troca dessas mercadorias que eles levavam? Eles recebiam o cobre, recebiam pedras semi-preciosas, recebiam turquesas
Isso era que eles faziam as trocas trocas das mercadorias deles em troca do cobre, das pedras semipreciosas, das turquesas, dessas mercadorias, com os outros, né? Então eles iam até os povos lá da África, da Ásia e da Europa para fazer essas trocas, levando as mercadorias deles. Eles também recebiam também em troca das mercadorias deles a madeira, que favorecia na construção junto com o papiro. Eles construíam com a madeira e o papiro, eles construíam os barcos, que era para eles fazerem as suas navegações, irem até os outros povos, que eu citei para vocês, que eram o povo da África, o povo da Ásia e o povo da Europa. Então, os egípcios iam até lá com as suas mercadorias e faziam essa troca de todos esses materiais, do cobre, das pedras semipreciosas, da madeira, para fazer também, que facilitava eles fazerem a construção dos barcos deles, né? Então, eles tinham um comércio muito rico, né? Criavam os animais, tinham as suas plantações. Então, foi ali em torno do Rio Nilo que foi formada a civilização egípcia. Então, é isso, pessoal. Agora, nós temos umas questões para responder, né? Temos lá, qual era a importância do Rio Nilo para a civilização egípcia? Então, qual que era a importância do Rio Nilo? Como os egípcios melhoraram o aproveitamento das águas do Rio Nilo? Quais produtos agrícolas cultivados pelos egípcios você conhece? Observe a imagem de um papiro egípcio. Em sua opinião, que atividades foram representadas nos desenhos? Então, vocês vão observar aí os desenhos e dizer quais atividades foram representadas nesses desenhos, certo? Na opinião de vocês. Depois, com quais povos os egípcios realizavam as trocas? Eu falei para vocês, né? Que condições geográficas favoreciam esse comércio? Quais eram os produtos trocados pelos comerciantes egípcios? E observe o uso do papiro no documento apresentado nesta página. Depois, responda as questões. O que a imagem mostra? O que essa imagem mostra para vocês, né? Como o papiro foi utilizado nesse caso? Aí vocês vão ver o que a imagem mostra e como que o papiro ele foi utilizado. Eu falei isso para vocês, né? Eu dei um resumo assim do que tem no texto. Vocês, por favor, leiam o texto novamente, né? Os dois textinhos que tem aí falando da civilização egípcia, falando do comércio, né? Aí tá bem esclarecido os textos, né? E aí vocês respondam as questões, depois fotografe e quando vocês fizerem realizar as atividades aí, vocês me enviem, por favor, no WhatsApp. Pessoal, eu vou ficando por aqui por mais essa aula de hoje. Eu agradeço vocês estarem aí assistindo a aula, espero que eu esteja ajudando. Eu vou deixar um beijo para vocês e muito obrigada e até a próxima aula. Tchau!